Olá, meus amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu estou rindo aqui porque é tão gloriosa a palavra de Deus, é tão magnífica, que quando a gente tem uma compreensão dela, né, um entendimento dela, então há um gozo na alma da gente. Um gozo, assim, a gente não pode externar esse gozo, aí só pode rir. Bem, vamos ao que interessa. Por que eu estou rindo? Porque eu li aqui, eu leio aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, Deus fala no plural, ele se refere a si próprio no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui eu vejo o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não é glorioso isso? Saber que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito, o Espírito Santo. E isso significa o quê? Que Deus é família. Deus é família a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso, ele, sendo uma trindade, ele nos fez espírito, alma e corpo. Nós somos também uma trindade. Você é uma trindade. Então, olha só que bacana. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. E se isso não bastasse, como se isso não bastasse, ainda fala mais, conforme a nossa semelhança. Aí ele diz, e domine, ele fez o homem para dominar, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, e repete, a sua imagem. E repete outra vez, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E em seguida ele diz, e Deus os abençoou, o homem e a mulher. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, sujeitar a terra, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui ele está falando assim, dominai os mares, dominai o ar, os ares, os céus, e o firmamento, e dominai sobre todo animal que se move na terra. E Deus deu ao homem não só o privilégio de poder se multiplicar. O homem tem esse poder de se multiplicar. Não é legal isso? Mas tudo isso é de acordo com uma ordem, uma harmonia. Espírito, alma e corpo, tudo funcionando de forma harmoniosa, perfeita, como Deus é perfeito. Só que o pecado, a transgressão, a desobediência humana fez com que
tudo fosse distorcido. Tudo fosse distorcido. A família fosse distorcida. O casamento fosse distorcido. A harmonia entre pais e filhos foi distorcida. Tudo foi distorcido. Porém, ficou instituído o casamento, a união, o homem e a mulher. E o homem e a mulher, no casamento, que viria a se multiplicar, e hoje somos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Então, o casamento é uma figura da aliança de Deus conosco. É isso aí. O casamento é sagrado, é santíssimo. É a instituição mais sagrada que existe na face da terra. A instituição mais sagrada que existe na face da terra é o casamento, é o matrimônio. Mais sagrado do que a própria igreja. Porque se o casamento, se a união, se o casamento, se essa aliança vingasse de maneira perfeita como Deus criou, não precisaria nem de igreja. Deus não teria criado a igreja, porque a igreja seria todo o povo, toda a humanidade gerada da perfeição do casal Adão e Eva. Bem, mas isso não foi possível. Mas, de qualquer forma, você fica ciente disso, que o casamento é a instituição mais sagrada que existe na face da terra. Mais sagrado. Primeiro casamento. Por quê? Porque ele, como eu falei, simboliza, tipifica, representa a aliança de Deus com o homem, o ser humano. Deus é família. E o que ele criou foi uma família perfeita. Então, amiga e amigo, quando nós entendemos esse projeto glorioso divino e nos submetemos à palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, Deus, faz possível que esse casamento que foi destruído, que foi corrompido, que foi distorcido, ele seja reconstruído. E é exatamente isso que o Renato e a Cristiane estão fazendo aqui às quintas-feiras, reconstruindo, né, o lar, o casamento, porque ele é sagrado, é santificado pelo próprio Deus. Deus santificou o casamento e ele continua sendo santificado, ainda que o homem não se submeta a essa consagração divina, mas está aí permanentemente. Então, eu posso falar por mim, eu não falo aqui, não quero discutir com respeito a esse assunto, eu quero apenas falar com vocês que eu sou testemunha viva disso que aconteceu, que Deus estabeleceu. Eu sou testemunha, Esté e eu somos testemunhas. Nós estamos casados há 51 anos e vivemos juntos, em perfeita harmonia. Então, há paz dentro de nosso lar. E olha, preste atenção, eu não vivo lá fora e chego em casa e ela me espera. Não, nós vivemos 24 horas juntos. Graças a Deus. Ele me deu um trabalho em que eu posso estar com ela pode estar comigo, ela pode estar comigo 24 horas por dia. Então, veja só, isso quer dizer que Deus, o que ele criou é perfeito. E é isso que nós passamos para as pessoas.
Nós somos testemunhas vivas da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então eu posso falar que Jesus ressuscitou porque o que ele fez, o que ele promete na palavra dele se cumpre em minha própria vida. E as minhas filhas também seguem o mesmo padrão, que já vão mais de 30 anos de casados. Quer dizer, isto é a palavra de Deus na prática, a materialização da Sagrada Escritura. Isso também pode acontecer com você, porque tem acontecido com muitas pessoas. Você não pode ficar desesperado, desiludido. Eu já casei 3, 4, 5 vezes e não quero mais tentar. Você não precisa ficar desiludido, porque nós não nascemos para sermos isolados, solitários, conforme falamos ontem, que esse foi Deus que falou, né? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, e você sabe, estando só, enquanto está jovem, tem força, graças a Deus, está bom, tudo bem. Pode sair, entrar, não tem satisfações a ninguém. Mas quando vai envelhecendo, você precisa de alguém que vai cuidar de você, que seja mais novo do que você, mais jovem, que tenha condições de te ajudar. Isso é inteligência. Isso não é inteligência artificial, não. É inteligência pura, vinda da parte de Deus. É sabedoria que Deus tem dado para cada um que segue e obedece a sua santa palavra. Então, há chance, sim, de você reconstruir o seu lar. Há chance, claro, mas você tem que sacrificar o seu eu. Você tem que sacrificar o seu achismo, você tem que sacrificar os seus achismos, você tem que sacrificar os seus pensamentos, porque os seus pensamentos, os seus achismos, o seu orgulho, a sua prepotência, etc., fazem de você o quê? Uma pessoa feliz? Duvido. Desculpa lá, mas não é feliz, não. Não é feliz por quê? Porque não segue a receita da vida que Deus criou para nós. Se você seguir essa receita, obedecer essa receita, você vai ter uma vida estabilizada e pautada na paz. Aí você vai ter paz. Você vai ter paz. Eu tenho paz. Esther tem paz. Eu não tenho na minha porta mulheres batendo, pedindo ajuda para sustentar filhos. Não, eu não tenho esse problema. Nem a Esther, nem eu. Nós não temos, nem Cristiano, nem Viviane, nada disso. Nós não temos esse tipo de problema. Por quê? Porque nós seguimos o padrão das Sagradas Escrituras. O padrão que Deus instituiu para todos os que são, ou melhor, para todos os que têm juízo. Para todos os que têm juízo e seguem a sua voz. Todos os que têm ouvidos e que ouvem a sua palavra. Deus abençoe a vocês. Na quinta-feira agora, nós estaremos falando mais a respeito disso aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Você é o nosso convidado. Até lá. Deus abençoe em nome de Jesus.